E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que tem um pouco a ver com o dia 28 de fevereiro, que é o dia de missões na IPI do Brasil, mas também tem um pouco a ver, e hoje só agora que eu descobri, né, com a primeira música que a gente cantou, aquela das antigas, né, Nara? Recebi um novo coração do Pai. É uma música de discipulado, né? Uma música que fala o que acontece quando o seu coração é verdadeiramente transformado. A gente vive em amor. E viver em amor como igreja é o princípio para a gente fazer missões. É o princípio para a gente evangelizar, né? É muito importante a gente pensar nisso. Então eu vou tentar fazer um paralelo entre missões e essa vida que tem a ver com o ano aceitável do Senhor, que é um dos textos que a gente vai ler hoje, né? Missões e o ano aceitável do Senhor. E eu quero começar falando a respeito um pouquinho da biografia de um pastor presbiteriano lá do Canadá, chamado Oswald Smith. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele foi autor de mais de 30 livros. Ele morreu em 1986, ali em torno dos seus 90 anos. Em Toronto, ele fundou a Igreja do Povo. E o pastor de Oswald Smith, certa vez falou uma coisa a respeito do Oswald Smith. O Dr. Oswald Smith deu mais ímpeto às missões do que qualquer outra pessoa. E até eu tenho aqui, eu trouxe para você os dizeres do Billy Graham, que escreveu o seguinte a respeito dele: os seus livros têm sido usados pelo Espírito Santo para penetrar na profundeza da minha alma e tiveram uma influência tremenda sobre minha vida pessoal e o meu ministério. Um dos livros mais conhecidos de Oswald Smith é Paixão pelas Almas. Foi escrito até música em função desse livro, se não me engano. E nesse livro, Oswald Smith, ele diz o seguinte, eu acho que está no próximo quadro ali, Hugo. Isso. Ele diz o seguinte, a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. E temos outras frases dele. A missão da igreja é fazer missões. E Deus quer a evangelização do mundo. Mas se você se recusa a sustentar as missões, você se opõe à vontade de Deus. Por que eu estou abordando esse assunto hoje, gente? Porque se esse ano é um ano em que nós vamos trabalhar muito a palavra de Deus a nível de escola dominical, de grupos de discipulado, eu já estou começando a plantar uma sementinha para o próximo ano. E nós precisamos ser uma igreja que é missionária, uma igreja missional. Eu sei que vocês aprenderam esse termo com o pastor Lincoln, né? Eu e ele aprendemos juntos também. Uma igreja missional é uma igreja que apoia, sustenta missões em todo o mundo, mas ela mesma, essa igreja, ela é missionária onde Jesus a plantou. Nós precisamos sustentar missões financeiramente, com orações, mas nós devemos também fazer aqui na nossa cidade missões. Nós somos missionários de Deus. Não somos missionários transculturais. Somos missionários para a nossa própria cultura, né? Então essa sementinha eu já estou lançando hoje. E se Deus quiser, ano que vem, nós iremos recomeçar uma caminhada missionária na nossa igreja. Amém, meus irmãos? É muito importante. Você pode até se perguntar, mas pastor, é tão importante, por que só ano que vem? É porque a gente precisa dar conta. Às vezes a gente quer abraçar o mundo todo, porque é
tudo na igreja de Deus é importante. Gente, se uma coisa que não falta na nossa igreja é trabalho. Coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer, por exemplo, mais reformas. Ali na parte de fora da nossa igreja, fizemos uma reforma agora, recentemente. Desde que a gente chegou aqui, né, a gente está fazendo uma construção na igreja, ponto a ponto, devagarzinho. Porque se a gente abraçar tudo de uma maneira só, de uma vez só, a gente não dá conta. Né? Então, esse ano é a palavra de Deus. E ano que vem, aí vai ser avançar missões. Amém, meus irmãos? E vamos abrir a palavra de Deus então, em Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler de 16 a 21. Como começa isso? Todos acharam? Missões e o ano aceitável do Senhor. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Então, Jesus fazia missões aqui, gente, que não eram transculturais. Fazia segundo o seu costume, segundo o costume do seu povo, onde ele nasceu. Igualzinho nós temos que fazer aqui, né? Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é um texto de Isaías 61, de 1 a 2. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, na leitura que Jesus fez, né? E Jesus, quando ele lê Isaías, ele diz que o Espírito do Senhor me ungiu. E é interessante que, numa tradução livre, me ungiu, ser ungido, a palavra grega é Cristo. E a palavra hebraica é Messias, né? Então, Jesus está dizendo aqui, entre outras coisas, quando ele lê Isaías, eu sou o ungido, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou aquele sobre quem as Escrituras sempre falaram e vocês sempre esperaram. Eu sou este que foi ungido, né? Ungido. Aí eu lembrei do Salmo 133, acho que seria interessante a gente abrir ali, o Salmo 133, que ele fala sobre unção. E é interessante que quando você vai ver o Antigo Testamento, pessoas que eram ungidas eram profetas, reis e sacerdotes. E cremos que Jesus é tudo isso, esse 3 em 1. Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote. E aqui descreve uma experiência de unção
e de unidade do povo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Gente, o que é essa união entre os irmãos? É unidos para fazer alguma coisa. É unidos por uma missão. Unidos por um propósito, né? E os irmãos viverem unidos é como o óleo precioso sobre a cabeça, né? O que Jesus é da igreja, gente? Cabeça. Não é isso que Paulo fala? Jesus é o cabeça da igreja, né? E o que acontece com essa unção? A cabeça desce pela barba, a barba de Arão, que é um sacerdote, irmão de Moisés, e desce para a gola das suas vestes. A unção vem descendo. Ele até descreve aqui o orvalho do Hermon, que era um monte, tinha gelo. Quando degelava tudo, a água daquele gelo ia caindo sobre as pedras, quase uma cachoeira, e ia se estendendo pelos campos e regava os campos. Olha que imagem linda da unção de Cristo. Cristo é o ungido. E porque Cristo é o ungido, né? Esse óleo da unção de Cristo sobre Cristo, que é o cabeça da igreja, vai sendo derramado aonde, gente? Vai vindo para nós. Vai se derramando sobre nós. Não somos nós que estamos sendo ungidos. Quem foi ungido é Cristo. Mas como nós somos corpo de Cristo, estamos vitalmente unidos a Cristo, recebemos a unção de Cristo para continuar a obra de Cristo, que é evangelizar. Ou, nas palavras do próprio Senhor Jesus, fazer discípulos de todas as nações da terra. Amém, meus irmãos? Olha que poderoso isso. É algo maravilhoso. A gente ouve muito, né? Na boca pequena, e também até nos microfones das igrejas, que você não pode falar mal do pastor porque ele é ungido do Senhor, né? Não, não é o pastor que é ungido do Senhor. Quem que é ungido do Senhor? Jesus. Nós só temos alguma unção porque estamos ligados a Jesus. E Ele é o ungido do Senhor. Jesus, por assim dizer, Ele se tornou aquela pessoa aceitável a Deus. O único ser humano aceitável a Deus em toda a sua vida, quem é, gente? Jesus. E quando nós, nesse milagre santo, somos feitos corpo de Cristo, porque Jesus é o cabeça desse corpo e nós somos toda parte do corpo de Jesus, nós somos aceitáveis a Deus, não porque somos nós, mas porque Jesus é aceitável. Nós somos corpo dele. Amém, gente? Então Jesus tem um corpo na terra, vivo, ungido, porque ele é ungido, para continuar a obra dele em todo mundo. E isso tem a ver conosco hoje. É isso que Jesus faz em nossas vidas. Voltando lá para Lucas, enviou-me, né? Jesus também fala, né? Enviou-me para proclamar, né? Enviou-me. A palavra enviado numa tradução livre, quem sabe a tradução? Apóstolo. Um apóstolo é alguém enviado, né? Por isso que os apóstolos de Cristo são apóstolos. Eles foram enviados, como Jesus foi enviado pelo Pai, eles foram enviados por Jesus. E nós, por assim dizer, somos uma igreja de herança apostólica, porque continuamos esse envio. Nós também somos enviados. Amém, meus irmãos? Você é enviado. Às vezes você não quer saber de compromisso com a igreja, mas se você ama Jesus, você precisa saber do seguinte: você é enviado.
Onde você trabalha, onde você mora, onde você vive, onde você vai, você é um enviado de Deus. Para proclamar, que é outro termo que a gente tem ali, né? Proclamar libertação aos cativos, né? Proclamar o ano aceitável do Senhor. Então nós temos essas três coisas, né? Unção, envio e proclamação. E tudo isso tem a ver com o ano aceitável do Senhor. E eu vou explicar para você agora o que é o ano aceitável do Senhor. Pode pôr para a gente ali, por favor. Né? O ano aceitável do Senhor tem a ver com uma lei do Antigo Testamento, uma lei de Deus, também chamada lei do jubileu. Você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito disso. A cada 7 anos, a terra tinha que descansar, certo? Eles não podiam plantar, descanso para a terra. O trabalhador da terra, consequentemente, o que precisava fazer? Descansar também. Né? Um ano sabático que era chamado, porque havia o descanso. E quando você juntava 7 anos sabáticos, então é 7 vezes 7, dava 49 anos, certo? O grupo de 7 anos, 7 anos, 7 vezes 49 anos. No 50º ano, o que acontecia? Esse ano também era um ano de descanso para a terra, e além, todas as dívidas que as pessoas tinham eram canceladas. Você tem dívidas hoje? Quem tem dívida aí, gente? Ou está louco para fazer dívida? Quem já pensou? Depois de 50 anos, você ali, ó, acabou a dívida. Mas faltava metade, acabou. Você não tem mais dívida nenhuma. Olha que bênção, gente. E o povo vivia mais que nós naquele tempo, né? Então, é uma bênção de Deus. E mais, você ia vivendo e ia sofrendo, e aí você tinha a sua terra, e você às vezes precisava vender a sua terra, por conta até das dívidas e tal. Sabe o que acontecia depois dos 50 anos? A terra era devolvida para você. Não é que você comprava de volta, era devolvida sem você ter dinheiro. Olha que bênção, gente. E mais, é um costume muito estranho isso aqui que eu vou falar para vocês, mas era um tipo de cuidado de Deus. A pessoa estava tão endividada, que além das terras dele que ele vendeu, não tinha mais onde produzir nada, para ele não morrer de fome. A pessoa vendia a si mesma e a sua família para ser escravo. Mas não era um escravo assim, que apanhava e tal. Era um escravo, tipo um trabalhador, para ter o que comer, para ter onde dormir. Né? Essa pessoa que comprava todas as suas terras, né? E trabalhava para essa pessoa, e essa pessoa que comprava tudo e comprava até a própria vida da pessoa, era responsável por essa vida e por essa família. Mas depois dos 50 anos, essa pessoa era posta em liberdade, a sua terra de volta, sem nenhuma dívida, iria começar uma nova vida. Olha que bênção, gente. Que beleza. É o mais próximo do céu que uma sociedade humana já experimentou. Mais próximo de algo justo, né? É interessante. E Jesus, ao ler Isaías, Jesus está dizendo o seguinte, né? Que Ele trouxe para nós o ano aceitável do Senhor. Jesus se tornou o homem aceitável ao Senhor. E o ano aceitável do Senhor é um tempo em que nós vivemos e temos a oportunidade de receber Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, para vivermos um tempo de graça. E graça é um favor que a gente não merece receber.
Deus em Jesus reconciliou consigo o mundo, reconciliou consigo a minha vida. E agora toda a nossa dívida de pecado diante de Deus foi cancelada. E nós temos um novo recomeço, uma nova vida, porque nós estamos vivendo no tempo do ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, né? A pregação do Evangelho, pode pôr próximo ali. A pregação do Evangelho é sempre sobre esse ano aceitável do Senhor. E nós somos esse corpo de Cristo. Nós estamos intimamente ligados a Cristo. Cristo, o ungido de Deus. Lemos o Salmo 133 que mostra que essa unção de Jesus nos alcança e tem um propósito para nos alcançar. O propósito é para que nós continuemos a ser enviados para proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o nosso legado. Essa é a nossa herança. Todas as bênçãos que recebemos de Cristo, a reconciliação com Deus, a salvação, a liberdade, o perdão, tudo nos dá também a responsabilidade de continuar a pregação desse Evangelho até fazermos discípulos de todas as nações, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é evangelizar. Isso é fazer missões, né? E começa entre nós, não começa lá fora, começa entre a gente, porque evangelizar não é só sobre quem está fora da igreja. Evangelizar tem a ver com os nossos irmãos, as nossas irmãs, começa dentro da igreja. Nós vivemos um tempo tão difícil, eu tenho certeza que você deve ter ou presenciado isso, ou até vivido isso na sua vida. Quantas pessoas já não foram feridas na igreja, pela igreja? Eu sou alguém ferido na igreja, antes de ser pastor e depois como pastor. Você já não se sentiu ferido muitas vezes? Não teve alguém da igreja que um dia lá, não estava num dia dos bons, né? E te feriu? Falou uma palavra atravessada. Você sentiu que tinha um burburinho, um comentário assim meio maldoso. Você ficou triste com aquilo. A gente não espera esse tipo de coisa. Às vezes a gente passa por isso. E isso não devia existir na vida da igreja. Sabe por quê? Por causa do ano aceitável do Senhor. Porque, meus irmãos, nós não somos perfeitos. Nunca seremos Cristo. Ele é o único perfeito, o único que tem a vida plenamente aceita por Deus. Nós somos aceitos por causa de Jesus. Mas você não é perfeito. Mesmo com todas as tuas boas ideias, mesmo com todas as tuas boas práticas, você é falho como eu. Como eu. Só tem uma coisa pior do que nós machucarmos o outro. Só tem uma coisa pior do que a gente ser machucado. É a gente machucar o outro. Isso é cruel. Na igreja, as nossas palavras precisam ser cheias, repletas deste ano aceitável do Senhor. Às vezes você não simpatiza muito lá com um irmão, com uma irmã, mas você precisa amar esse irmão, amar essa irmã,
com palavras cheias do ano aceitável do Senhor, com atitudes cheias do ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é perdão, é reconciliação, é graça e é tudo aquilo que nós sempre esperamos receber. E somos devedores ao outro pelo que Cristo fez em nós. Isso é tão importante, meus irmãos, sabe? Como nós somos prontos para criticar o outro? Não somos? Vamos falar a verdade aqui? Somos ou não somos, gente? Pode fazer assim com a cabeça que nós somos. Eu sou, você é, todos nós somos prontos para criticar. Sabe, mas a gente precisa aprender a ser mais solução do que crítica. E a solução está no amor. O meu pai uma vez, eu já estou finalizando. O meu pai uma vez, ele me deu uma grande lição. Eu era criança, devia ter uns 10 anos. O meu irmão, pastor Eugênio, que esteve aqui, é 5 anos mais novo que eu. E a minha irmã é 7 anos mais nova que eu. E deu aquele piriquipaque lá entre as crianças, né? Entre eu e meus irmãos. E eu fiquei desapontado porque meu pai chamou só eu. Aí meu pai explicou porque ele só chamou a mim. César, quem de vocês 3 é o maior? Bom, sou eu, pai. Quem de vocês 3 é o mais maduro? Você tem 10 anos, teu irmão tem 5, teu irmão tem 3. Qual de vocês é mais maduro? Sou eu. Então, eu vou cobrar de você, César. Você precisa mudar atitude para com teus irmãos. Grande lição. Isso se aplica aqui entre nós. Entre nós. Aquele que realmente é maduro, né, nas suas ações, ele vai ter essa maturidade, essa perspicácia de mudar o jeito como ele trata as pessoas por amor a Cristo. Christian Schwarz escreveu um livro intitulado Aprendendo a Amar. E juntando com outro autor, agora não lembro o nome dele, ele escreveu As 5 Linguagens do Amor. Lembra o nome desse autor? O Gary Chapman, obrigado. E o Gary Chapman escreveu As 5 Linguagens do Amor. Quem já leu 5 Linguagens do Amor? É fantástico, gente. Pode ler, viu? Pode comprar, ler. É muito bom. É sobre relacionamentos, inclusive familiares. Então, resumindo a ópera, é o seguinte. Eu tenho uma forma de comunicar amor a todo mundo. A minha forma é com sorriso, um tapinha no rosto, no ombro, né? Um abraço. É assim que eu demonstro amor, porque eu gosto de receber amor assim. Mas nem todo mundo gosta disso. Nem todo mundo se sente amado com um sorriso. Nem todo mundo se sente amado com um tapinha no ombro. Nem todo mundo se sente amado com um abraço. Existem, segundo essa teoria do Chapman, pelo menos 5 formas diferentes de você demonstrar amor. Alguns vão entender que você ama se você dá total atenção. Outros vão entender que você ama se você passar um tempo de qualidade, servirem juntos. E por aí vai. Outro vai entender que você ama se você der presente. Tem gente que recebe presente e não entende que está sendo uma forma de amor, porque não é a linguagem dele. Para a gente aprender a amar o irmão na igreja, a gente precisa também aprender várias linguagens de amor. Eu garanto que se você está no mercado de trabalho, você se preocupa em fazer não só português, mas inglês, espanhol, não é? Porque quando a gente faz outras línguas, isso aí vai aumentando a nossa capacidade profissional. Assim é no amor também. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de
comunicar o amor. E quando nós fazemos isso, estamos vivendo na prática o ano aceitável do Senhor. Amém, gente? É isso. Isso é evangelismo. Isso é fazer missões. Esse é o nascedouro de tudo. E eu espero que essa pequena sementinha seja plantada em nossos corações. Que Deus nos abençoe pela sua palavra.